Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Queridos fiéis, celebramos hoje a Epifania do Senhor, sua manifestação a todas as gentes, a todos os povos. E quando nos alegramos com este grande feito do Senhor, que se faz conhecer, passamos a entender a religião de uma forma muito própria, a qual nós cristãos estamos, por clareza de consciência, obrigados a aderir. A religião não é uma realidade subjetiva, fantasiosa, de uma forma que se manifeste em uma perspectiva singular, partindo do indivíduo crente. A religião é objetiva, é clara, é manifesta, parte do único Deus. Aí temos uma distinção muito clara. Hoje, em nossos tempos, onde tudo é tão relativo, tudo é tão parcial, tudo é tão dependente da minha intimidade, da minha perspectiva, da minha relatividade, falar em algo que seja ontologicamente pétreo e manifesto torna-se quase incompreensível. Mas não é assim quando Deus mesmo fala. Estes que vêm do Oriente, chamados pela tradição dos santos reis magos, Gaspar, Melquior, Baltazar, santos que a Mãe Igreja guarda suas relíquias na Catedral de Colônia, estes homens que atravessam locais inóspitos, deixam suas terras para uma viagem longínqua, em busca de encontrar a verdade encarnada. Olhem que coisa interessante, são pagãos, não pertencem àquela estirpe da aliança primitiva de Abraão, Isaque e Jacó, não pertencem a um povo eleito pelo Senhor, assistido, guiado pela mão de Deus. Não receberam as promessas e as bênçãos dos patriarcas, não receberam a lei perfeitíssima no Sinai, por meio de Moisés, não foram instruídos na esperança pelos profetas. Eles se dedicaram, em sua inteligência, a compreender a obra criada por Deus. Por isso a palavra magos, pois são estudiosos, dedicados a compreender o movimento das estrelas, dos astros, do firmamento, a compreender sua influência sobre as estações, sobre as realidades cotidianas. Poderíamos nós, para nos livrarmos do perigo de cairmos em uma interpretação ruim, pois no nosso tempo o mago é aquele que mexe com o obscuro, com bruxaria. Não é este o caso deles de jeito nenhum, porque senão não seriam santos e pelo encontro com Cristo são santos. Aqui se pode chamar de sábios do Oriente, gente que se dedica à razão das coisas, ao fim último da própria pessoa, às habilidades superiores que Deus nos infunde. Aí está Gaspar, Melquior e Baltazar. Vem um sinal novo no céu, algo que a física conhecida por eles não é capaz de explicar, algo que foge à sua lógica matemática. Ali nasce uma estrela onde não existia. Uma luz nova e transcendente rompe a lógica habitual do criado. O sinal de que algo sobrenatural acontecera.
vêm atrás do rei nascido, seguem o seu sinal. Claro, se é rei dos judeus, aquele povo tão agraciado por seu Deus, deve estar na sede do reino, no palácio real, no coração de todo o governo. Jerusalém, a cidade da paz, que encontram trevas, desconfiança, pânico. Um rei, uma corte, sacerdotes, não compreenderam nada disto, não sabem nada do que aconteceu, não viram luz nenhuma, incapazes de a compreender, de a ver. De fato, no Natal passado, o Senhor se manifestara não a Herodes, nem aos sumos sacerdotes, nem aos escribas. Chamara para Belém os vigilantes, os pastores que cuidavam do rebanho às proximidades da cidade. Este é o resto de Israel, que o Senhor escolheu para manifestar-se no dia santíssimo de seu nascimento. Ali está o cumprimento da promessa a Abraão, Isaque, Jacó, as tribos de Israel. São estes pastores, as testemunhas do povo eleito. Agora, chegam estes dos tempos de lugares distantes e fazem uma pergunta que não lhe dão a resposta de imediato, mas é preciso recorrer às Escrituras. É preciso recorrer àquela revelação veterotestamentária. E a resposta é unânime: Belém de Judá. Olhem, queridos fiéis, como Deus se serve até das pessoas de má vontade para cumprir os seus desígnios. Meu padrinho contava uma vez que certa mulher muito piedosa ficara viúva com seus filhos e passava dificuldade para alimentá-los. Ali havia um rico senhor ateu que odiava a piedade daquela senhora e, pronto para lhe criar confusão, mandou a reportagem da cidade levar um caminhão de comida para a casa da viúva e de seus filhos, com a ordem de que a hora que ela perguntasse a quem devo agradecer por esta dádiva, o senhor rico e ateu disse: ao diabo, ao qual estava encarregado o senhor repórter de transmitir a notícia, para que ver se ela aceitaria a comida do diabo ou deixaria os filhos passarem fome. Quando chegou a hora, ela não perguntava era nada, e já viam as crianças enchendo a pança com os biscoitos e com as coisas guloseimas que haviam vindo. E o repórter tinha que cumprir sua parte. Chegando lá, disse o repórter: mas a senhora não quer saber quem lhe mandou? Disse a piedosa viúva: sou muito grata a quem quer que seja, mas, meu senhor, quando Deus manda a sua providência, pode servir-se até do diabo, para nos fazer conhecer a sua graça. Eis que se serve do diabo, Herodes, o infanticida. Os magos chegam e é por meio dele, de gente de má vontade, de má índole, que bem sabemos o que vai fazer, pois já celebramos os mártires de Belém. Este lhes mostra o caminho. Não nos desesperemos se Deus dá poder aos maus. Quando quer, se serve até de gente de má vontade para cumprir sua ordem. Os encaminha a Belém, a cidade do pão, e benfazeja o pão da vida eterna. Ali encontram Jesus no colo de Maria, sua mãe, como nós o encontramos. Aqui, queridos fiéis, para além de todos os exames teológicos, basta nos compreender uma coisa: Jesus se manifesta a todos os povos e a todas as culturas, a todas as gentes. O paganismo teve o seu tempo, como disse o apóstolo São Paulo, por permissão divina, pois Deus colocou no coração de cada homem o desejo de buscá-lo. Mas agora,
quando estes pagãos chegam a Jesus, a resposta última sobre quem é o ser humano, seu fim permanente, encontra a resposta definitiva. Esta pergunta encontrou a sua resposta no colo de Maria Santíssima. São muitas as pessoas que vemos em nosso tempo que saem da ignorância e que não acreditam mais naquele discurso falacioso, perverso, de que a religião seja ópio do povo, e que a religião e a inteligência são contraditórias. Não é assim, nunca foi assim, muito pelo contrário. O ateu é um preguiçoso, que ficou nas meias verdades, e que não teve coragem de chegar às razões últimas de todas as coisas. Se perguntamos qual o fim último da pessoa, qual o sentido da vida, nos responde a professora de biologia: para as plantas e para os bichos, é um ciclo muito simples: nascer, crescer, amadurecer, reproduzir, envelhecer e morrer. Podemos nós considerarmos esta resposta suficiente? Por que Deus nos daria consciência? Por que nos daria perspectiva de presente, de futuro, memória de passado? Por que nos dotaria com capacidades elevadas se seguíssemos apenas a lei biológica? Não basta. Somos mais do que a vida biológica. Aqui compreendemos, e muitos achegam-se à fé, porque decidiram dar uma resposta coerente, absoluta e real, à indagação de quem são, qual o sentido de suas vidas, quais as suas potencialidades que ultrapassam as questões naturais. Quem se dedica às ciências mais elevadas, à formação de si mesmo, e o vemos tantos em nosso tempo, batem à porta da igreja e dizem: não posso mais permanecer assim, preciso do batismo, preciso do dom da fé, preciso das virtudes superiores. Bendito seja Deus, que em tempos tão inóspitos suscita cristãos tão convictos da verdade e preparados para dar testemunho dela. Ali estão eles, Gaspar, Melchior e Baltazar, ajoelhados aos pés da verdade encarnada, no colo de Maria. A virtude teologal da fé desinfusa pelo encontro com o menino. Tudo se transforma, tudo muda. Sua inteligência é elevada a um grau sobrenatural, compreendem o natural e rendem-se ao divino. O menino manifestou-se em nossa carne. A religião ali, queridos fiéis, não vem mais do paganismo, da imaginação, daquela capacidade que Deus infundiu no ser humano de buscá-lo. Deus mesmo se revela e fala. Por isso nós temos teologia. Por isso a religião cristã é una. Por isso a igreja é uma só. E congrega em si todos os povos, todas as gentes, todas as raças. Hoje nós celebramos o título que mais amorosamente e orgulhosamente ostentamos. E quando se fala de orgulho, alguns podem dizer assim: não convém ser orgulhoso. Eu vos digo, acaso alguma vez um filho excedeu no orgulho de sua mãe? Não pode. Um filho nunca exacerbara o limite do orgulho quando se trata da própria mãe. Pode exagerar e dobrar o exagero, e nunca cometerá uma imprudência, pois não tem limites o orgulho para com a mãe. Hoje nós nos orgulhamos do título de nossa mãe católica.
não é para a etnia dos israelitas apenas, não é apenas para aquela gente que o Senhor escolhera na primeira aliança, não é mais só para os negros, nem só para os brancos, nem só para os asiáticos, nem só para os indígenas. A fé, a religião verdadeira, a comunicação divina, vem para todas as gentes e as congrega de um único útero, a pia batismal, que verte do lado aberto de Cristo, morto na cruz. É este o nome da igreja que a Epifania nos dá a conhecer: católica, sem muros, sem divisões, sem barreiras. Eis a graça que Cristo comunica. Bendito seja o Senhor, que nos deu tamanha graça de nos reunir em sua casa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.